Estamos iniciando mais um programa, Um Fato, Duas Visões, hoje com o convidado Carol Koliniak, professor e coordenador do curso de Neuroeducação e Neurociência. Bem-vindo. Faz parte aqui a minha colega Márcia, da Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde, e eu, Neide Nofres, da Faculdade de Educação. Mais uma vez, bem-vindo. E aí, a pergunta para a gente começar a conversar. Enfim, por que a neurociência está tomando um vulto tão grande e essa conversa sobre a importância da neurociência na educação, na saúde? O que você tem para nos dizer? Bem, a neurociência é um campo de estudos muito variado, né? Ela envolve neurofisiologia, ela envolve neurolinguística, a bioquímica naquilo que diz respeito ao estudo dos neurotransmissores e outros elementos do metabolismo cerebral. Enfim, é uma área muito, podemos dizer que é multidisciplinar, mas que tem como ponto comum o estudo, digamos, do sistema nervoso humano, né, o seu desenvolvimento, o seu funcionamento. Então, as neurociências se propõem a investigar esse aspecto do humano, né, com metodologias que são basicamente metodologias das ciências biológicas, vamos dizer assim. Entretanto, as descobertas que foram feitas, né, a partir especialmente dos anos 70, com o avanço das técnicas de neuroimagem, foram gerando um conhecimento interessante sobre como funciona o sistema nervoso e qual a relação, né, entre esse funcionamento e os que nós podemos chamar de fenômenos psicológicos, né, atenção, memória, etc., que passou a despertar atenção por parte daqueles profissionais que necessitam dessa compreensão para direcionar o seu trabalho. E, logicamente, dentro disso nós temos a educação. Alia-se a isso o fato de que essas descobertas têm sido divulgadas também gradualmente para o grande público, pelo interesse que elas despertam. E então a questão, né, da importância do cérebro e dos processos neurológicos tem ganhado destaque, inclusive na TV, né, em programas, muitas vezes em programas de variedades, como curiosidades, além das revistas de divulgação científica. Então, todo esse movimento, né, que envolve tanto o valor científico desse campo de estudos, como a divulgação junto ao grande público, tem levado a uma grande demanda, né, por esse conhecimento. No passado, eu vou dizer no passado, quando estudante, nós estudávamos o corpo humano, vamos dizer assim. O corpo humano faz parte do conteúdo escolar há muito tempo. No corpo humano, a gente nunca tentou separar, é o cérebro. Como funciona esse cérebro que comanda o corpo, quais são as atitudes, né? Então, na verdade, para nós, não é tão novo. Mas como você está colocando, é a divulgação. Por que isso, nesse momento, está tomando essa força? Por que a educação, que sempre trabalhou com a memória, com a atenção, com o desenvolvimento, agora está focando mais esse assunto? A demanda que a educação tem tido ultimamente, especialmente depois da Declaração de Salamanca, né, com toda a discussão da educação inclusiva, que de certo modo... A Declaração de Salamanca é... 1994, e diz, né, respeito a? Diz respeito à educação especial, né, que antes era em instituições separadas, e se preconiza que seja feito na rede regular de ensino, né. Com base nas experiências existentes em vários países, concluiu-se que é muito melhor você educar as pessoas que têm limitação junto com outras do que separá-las, né, em instituições especializadas, a não ser em casos muito excepcionais. Bom, então a questão é que a Declaração de Salamanca e todas as ações que vieram decorrendo dela, inclusive legislação em diferentes países, como no caso do Brasil, que preconiza que a educação especial deva ser ministrada na rede regular, preferencialmente, então traz para a escola crianças e adolescentes portadores de certas dificuldades que a escola não atendia até então.
Então, isto também trouxe para os educadores novas necessidades em termos de uma compreensão e fundamentação de um trabalho que, no fundo, assim, se nós pegarmos o construtivismo, né, que é uma, digamos, é uma filosofia da aprendizagem e do ensino, no fundo, o construtivismo já parte do pressuposto de que cada um tem seus próprios processos de aprendizagem, você não pode ensinar todo mundo da mesma maneira, né? Mas esse princípio, ao se radicalizar no atendimento a pessoas que têm peculiaridades, digamos, maiores ainda do que, e mais difíceis de atender do que as que vinham no ensino regular, traz essa busca de conhecimentos que permitisse direcionar melhor o processo educacional. Então, esse me parece que é um fator determinante das buscas por novas referências e a neurociência entra nesse movimento. E o que, de fato, esses avanços trazem para a formação dos professores? Nesse momento, conhecer a neurociência em quê? Quais são as ações prioritárias dela que pode melhorar o ensino a professor, o aluno, família, etc.? Sim. Bom, em primeiro lugar, a gente tem que considerar que vamos chamar assim, os neurocientistas, né, esse conjunto de pessoas que se dedicam à neurociência, não tem uma intenção específica de subsidiar a educação ou qualquer outra área, né? Eles têm um conhecimento, vamos chamar assim, naquele modelo antigo de se referir à ciência, mas seria, digamos, uma ciência básica, né? Não uma ciência aplicada. Aos educadores e às pessoas que estão na educação, de certo modo, cabe trazer essas contribuições, analisá-las e ver no que elas podem auxiliar o trabalho da escola, né? Mas o fato é que, para que isso ocorra, essas pessoas, a começar pelo professor, mas também os gestores e as pessoas que fazem pesquisa em educação, precisam se apropriar dos conhecimentos básicos sobre o sistema nervoso, sobre o cérebro, sobre o funcionamento de todo esse sistema, que é complexíssimo, para poder, a partir dos critérios daquilo que conduz à prática pedagógica, verificar que contribuição que esse conhecimento pode trazer, né? Então, eu diria que, num primeiro momento, a formação de professores se beneficiaria de um conhecimento um pouco mais apurado e mais detalhado do funcionamento do sistema nervoso, né? Por exemplo, vou dar um exemplo assim muito simples. Normalmente as pessoas dizem assim, fulano tem problema de memória, um aluno tal tem problema de memória, né? Bom, acontece que a memória e a pesquisa em neurociências tem demonstrado isso, ela é uma função muito complexa que tem nós podemos dizer que há vários tipos de memória, quanto à duração da memória, quanto aquilo a que a memória se refere. Por exemplo, existe um tipo de memória chamada memória de procedimento, que é a memória de como que nós executamos uma determinada tarefa. Essa memória, ela funciona mais especificamente numa certa área do cérebro, né? Em contrapartida, a chamada memória episódica, que é você recordar de fatos, de situações, de fatos dos quais você participou, se encontra em outra área do cérebro. E ainda uma terceira memória, que é a chamada memória semântica, ou seja, a memória dos conceitos, dos significados. Por exemplo, quando alguém pergunta, né, para uma pessoa, por exemplo, basicamente, quais são os elementos básicos da teoria do Piaget? Ou seja, a pessoa tem que recorrer a uma série de conceitos do Piaget que estão na sua memória semântica, que também fica num outro lugar, funciona prioritariamente num outro lugar que não a memória episódica. Então, veja, uma pessoa pode ter dificuldades específicas de memória semântica, ou seja, ela não consegue memorizar informações conceituais, mas ela pode lembrar perfeitamente de fatos, de situações que aconteceram há 2, 3 anos, 10 anos, enfim. Então, qual que é o problema de memória dela, né? Quando alguém diz problema de memória, bem, a que memória você se refere? Então, é importante que se saiba disso, por exemplo, para tratar problemas que decorrem de algum distúrbio, alguma dificuldade de memória,
Aí você me traz uma coisa que eu sempre fico me perguntando, né? Às vezes fala assim, fulano está deprimido porque tem falta disso, daquilo no cérebro. Aí, às vezes eu me pergunto, bom, mas fulano tem uma depressão, por isso ele tem uma falta daqui. Então, é uma questão, houve galinha, eventualmente, né? E aí quando você fala de poder discriminar um determinado tipo de falha de memória, e talvez eu seja bem antiga mesmo, né? Porque eu sou da época que de coisas que acontecem no cérebro uma vez perdidas não se retornam, né? O que vocês têm aprendido ou como é que vocês podem contribuir nesse sentido, né? E desta compreensão que algumas coisas são causadas no cérebro por estados emocionais ou de aprendizagem e o vice-versa também é verdadeiro. Então, como é que você vê essas duas coisas? Bom, essa é uma boa questão, porque ela remete exatamente à grande complexidade dessa questão, né? Primeiro, que é a relação de causa e efeito, né? Quer dizer, há um pressuposto geral de que aspectos do funcionamento cerebral, por exemplo, uma deficiência de neurotransmissores, uma lesão, etc., é a causa que tem como consequência uma dificuldade no funcionamento cerebral que vai se manifestar no comportamento das pessoas em algum aspecto, né? Memória, fala, etc. Bom, é claro que de onde que vem esse pressuposto? Da observação, inicialmente, uma observação clínica no âmbito da psiquiatria, da neurologia, enfim. As pesquisas em neurociências que datam do século XIX partiam do princípio, né, de que havia essa causalidade, mas a partir sempre do estudo de pessoas que já morreram. Então, você ia lá, analisava o cérebro, né, de pessoas que tinham morrido e que tinham, por exemplo, problemas de fala. O Broca, por exemplo, detectou que, né, vários pacientes que tinham problema de fala tinham uma determinada área do cérebro lesada. Então, se estabelecia essa relação de causa e efeito entre a lesão e a dificuldade manifestada, né? Então, claro que em certos aspectos, por exemplo, estruturais, e quando a gente fala de lesão mesmo, morte do tecido cerebral, isso parece muito óbvio, muito claro, né? Quer dizer, não se sabe de alguém que tenha perdido tecido cerebral e não tenha ocorrido nada, né? Quer dizer, o que nós sabemos hoje é que existe uma possibilidade, digamos, de substituição da função de uma certa área com o auxílio de outras áreas, a chamada plasticidade cerebral, é uma reorganização das sinapses, etc. Entretanto, no que diz respeito a esse funcionamento que depende tanto de fatores, digamos, ambientais, né? Por exemplo, nutrientes ou uma lesão, mas também depende de processos internos, a coisa fica muito mais complicada. Vou dar um outro exemplo que esclarece isso. Hoje é um consenso de que o processo de memória, de memorização, está muito vinculado ao estado emocional, né? Dizendo em termos assim gerais, nós nos lembramos mais daquelas informações que estão associadas a algo afetivamente importante para nós. Ou seja, algo que seja bom, que nós valorizemos, ou ao contrário, algo que nós tenhamos uma aversão àquilo, mas exatamente porque aversivo também é importante, né? Então, nós memorizamos menos as coisas que são neutras emocionalmente. Tanto faz, não importa, então eu não memorizo ou memorizo menos, né? Então, nós podemos dizer nesse âmbito que o estado emocional, ou seja, o envolvimento emocional com uma certa informação, é um forte determinante da memorização. Entretanto, nós sabemos que o estado emocional ele pode ser afetado significativamente por 3 ordens de fatores, né? Que nós poderíamos dizer que são fatores físico, químico, ambientais, por exemplo. Então, no caso há estímulos ambientais que são irritantes, por exemplo, cores muito fortes, ruídos, luz no olho, né? Coisas assim. Então, você tem estímulos cuja natureza ela impacta o sistema límbico, né, que é o que controla
ou que sintetiza o aspecto emocional, impacta ou no sentido de criar um estado de irritação, de superexcitação, ou ao contrário, um estado de calma, né, ou de redução do ritmo. Um segundo tipo de fator é o fator propriamente químico, ou seja, ingerir certos alimentos, certos medicamentos, etc., afeta através do metabolismo esse sistema límbico. E um terceiro fator, não menos importante, talvez mais determinante, é o fator simbólico. Então, eu posso estar num estado físico, né, orgânico, muito equilibrado, num ambiente perfeitamente calmo, tranquilo, e se eu fizer um processo interno, por exemplo, eu me lembro de um fato, digamos, muito triste, ou tomo conhecimento de uma informação muito triste, meu sistema límbico pode se tornar, digamos assim, muito deprimido, né? Ou seja, não aconteceu nada ambientalmente, mas internamente houve mudanças. Então, o nosso estado emocional é uma síntese dessas três ordens de fatores. É por isso que você pode ter alguém extremamente feliz num ambiente completamente adverso, porque o simbólico prevaleceu sobre aquilo, ou o contrário, né? Você pode ter alguém que estaria, em princípio, poderia estar num estado emocional de alegria, tal, mas está num ambiente extremamente complicado, aversivo, ou ingeriu alguma droga, algum medicamento que faz com que o seu sistema límbico se deprima. Então, esse balanço entre esses três fatores, ele é imponderável. É um pouco, se diria, por exemplo, eu uso um determinado alucinógeno ou maconha e tanto posso ficar muito feliz como muito triste. Exato, exato. Porque ela não vai ser o único fator que determina isso, né? E nós sabemos, por exemplo, que nos fatores simbólicos há uma complexidade de elementos, né? Claro que está ligado a toda a história de vida do sujeito, as coisas que estão ocorrendo, enfim. É imponderável, né? O que configura um certo estado emocional. Quer dizer, nós estamos, de alguma forma, tentando conhecer, controlar, intervir, mas estamos sempre nos deparando com o imponderável. Sim, sim, exatamente. Agora, existe uma situação também, né, extremamente complexa, que é o seguinte, ouço dizer que os neurologistas estão avançando, trazendo essas informações e favorecendo o diagnóstico, a avaliação. Sim, sim. Deixa claro por que isto ocorre, né? E aí eu fico com o diagnóstico, mas a educação tem que saber o que vai fazer com isto. Então, uma coisa é eu saber por que acontece isso, outra coisa é como eu vou lidar. Também vocês estão pensando em alguma área de compreensão, de intervenção mais diretamente, de alguma sugestão de atividades? Sim. O que nós temos, inclusive no curso de especialização que vai iniciar efetivamente o ano que vem, com esse enfoque, nós vemos a necessidade de um profissional dentro da escola que seja capaz de interpretar aquilo que a neurociência tem trazido, que seja capaz de compreender, por exemplo, as indicações de certos profissionais ligados a essa área. Então, por exemplo, um aluno tem um acompanhamento psiquiátrico, suponhamos, né? Ou um acompanhamento do neurologista. O que essas profissionais indicam com base nos seus diagnósticos, de fato, o que a escola vai fazer com isso, o médico não pode dizer, né? E a escola também não pode dizer, sem conhecer um pouco do que significa isso do ponto de vista estrutural e do funcionamento fisiológico, para poder fazer as adequações pedagógicas necessárias. Então, obviamente, o ideal seria se todo professor, docente, já tivesse esse conhecimento e fizesse isto de uma forma já incorporada ao seu trabalho, mas não é a realidade do momento. E se nós considerarmos, por exemplo, que o conhecimento básico mesmo em neurociências, é algo que leva um tempo para a gente se apropriar, né? Porque ele tem um vocabulário específico, ele tem certos processos que têm que ser estudados no certo detalhe, não porque a pessoa, o pedagogo, por exemplo, vai intervir naquilo, né? No fundo, quem é que precisa conhecer certas peculiaridades concretas do sistema nervoso, em última análise, é o neurocirurgião, que vai botar a mão lá no cérebro, né? Mas
a compreensão de certas formas como funciona o sistema nervoso, ela é muito importante para não induzir equívocos. Então, por exemplo, vamos pegar um conceito básico, sinapse, né? Muitas vezes as pessoas falam em sinapse, mas muitas vezes elas não sabem, não visualizam o que realmente significa uma sinapse, né? Ou seja, uma ligação entre dois neurônios diferentes, que é diferente da condução axonal, quer dizer, como é que funciona o processo de transmissão do estímulo nervoso ao longo do axônio. Isso é um processo. A passagem de um neurônio para o outro, que é a sinapse, é outro processo, né? Então, muitas vezes se mistura, se coloca tudo isso no mesmo saco, né? Então, por exemplo, uma lesão neurológica que lesa o axônio, ela causa um determinado tipo de limitação. Um problema relacionado à sinapse, que funciona com neurotransmissores, é outro tipo de problema, né? Nós poderíamos dizer que uma lesão axônica, que vamos dizer, daquele rabinho, do trajeto que um neurônio faz, né, que ele tem para se comunicar com outro neurônio, isso é propriamente um problema neurológico, ou seja, você lesou a estrutura do neurônio. Um problema relacionado à transmissão, que é o problema com uma determinada substância, é um problema psiquiátrico. Por quê? Porque ele está relacionado a um equilíbrio de certas substâncias que pode promover ou não essa transmissão. Professor, o senhor acha que esse tipo de... Porque assim, eu vejo em alguns colegas um pouco essa fantasia de que vamos chegar num momento em que não precisa fazer psicoterapia. Você interfere ali nas sinapses, né? Você trabalha com neurotransmissores, é um pouco a fantasia desses remédios todos que a gente conhece, e que então não vamos mais precisar disso, vamos ficar tranquilo. Ou tratamentos como, não sei se o senhor conhece o EMDR, que é o Eye Movement, é alguma coisa que diz que se você restabelecer a sinapse cerebral a partir da lembrança de fatos doloridos, elimina o trauma. Né? Mais ou menos isso, eu não sei muito bem. Ele baseia-se, por exemplo, em sons bilaterais ou movimentos de olhar bilateral. Então, qual é a sua posição a respeito? Bem, aí é uma questão de conhecer hoje, do que a gente conhece hoje do estado da arte, né? Eu penso que isso, na minha opinião, hoje é uma fantasia. Exatamente por aquilo que eu estava colocando em relação ao sistema límbico, por exemplo. Os processos simbólicos são tão complexos que, no fundo, embora se conheça que esse funcionamento geral do sistema nervoso, a condução axônica, as sinapses, não se pode saber qual que é o circuito sináptico que está relacionado a um determinado processo, uma imagem psíquica, a um processo psicológico, né? Exatamente porque nós temos, segundo, né, os neurocientistas têm estimado, cerca de 100 bilhões de neurônios. 100 bilhões. Né? Então, primeiro, como é que você vai mapear 100 bilhões de neurônios? Né? Segundo, cada neurônio ele não participa necessariamente de um único circuito. Ou seja, por um neurônio passam informações, ou seja, e na verdade, né, aqui convém a gente lembrar o seguinte, o sistema de codificação que se tem no cérebro, hoje ele é considerado, ele faz analogia com um sistema binário, que é um sistema computacional. Ou seja, um neurônio, num certo circuito, ele pode conduzir, disparar um potencial excitatório ou não. Então, por exemplo, quando um neurônio dispara um estímulo de tal maneira que ele vai passar esse estímulo para outro neurônio ao qual ele está ligado, aconteceram dentro desse neurônio vários processos, porque ele não gerou sozinho esse estímulo, ele recebeu de outros neurônios. Então, primeiro, aonde começa? Quem sabe qual que é o neurônio que dispara? Não se sabe, porque é um circuito, né? É como você pegar um círculo e dizer assim, mas onde começa? É um círculo onde está circulando energia. De onde começou? Não dá. Ele está circulando, então não tem como você dizer aonde começou. Pelo menos com a tecnologia que nós temos hoje, não dá, né? Então, na minha opinião, é fantasioso isto. Por quê? Porque a questão, e também não se pode dizer
que a origem de um certo processo energético disparado por um neurônio, essa origem, qual foi essa origem? Foi uma origem química, foi uma origem simbólica, foi uma interpretação de um fato, ou foi simplesmente um distúrbio orgânico, né? Então, na minha opinião, isso é fantasia. Não é possível você substituir o trabalho simbólico, que é a própria da psicoterapia, onde o sujeito revisita as suas imagens, as suas representações, reinterpreta, reorganiza, né? Restitua, num processo que é complexíssimo, que vai envolver milhões e milhões de circuitos neurológicos. Como você vai descobrir esse circuito? Eu acho assim, super motivador e super, né, provocador essa conversa toda, mas nós estamos chegando ao final de mais este encontro. Algumas suas palavras finais para a gente poder estar encerrando aqui, em poucas palavras, o que a gente se propõe para a gente estar encerrando? Bem, eu penso que há uma questão geral que é o seguinte: há muita necessidade de que profissionais da educação comecem a se apropriar das contribuições das neurociências e fazer pesquisa dentro da escola, enfim, ou dos sistemas, de certo modo procurando dados, elementos que permitam situar qual que é a contribuição efetiva desse conhecimento na medida em que ele procura ser aplicado. Então, por exemplo, as neurociências permitem a gente levantar certas hipóteses sobre como tratar pedagogicamente determinadas dificuldades, mas então é preciso testar essas hipóteses, é preciso fazer pesquisa em relação a isso para que avance esse campo. Então nós temos que... Isso já dá uma grande contribuição para Carol, quer dizer, estimulando o pessoal para fazer pesquisa. Exato. Obrigada pela sua presença. Como sempre, a gente sempre fica com a questão do quero mais, ouvir mais. Estamos agora, então, encerrando mais esse encontro sobre neurociência e educação. Até a próxima.